Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Escadas para o Sucesso. Aqui a gente fala de desafios, onde as pessoas sobem na vida degrau por degrau. Então, sejam bem-vindos a mais esse episódio. Quero agradecer a presença de todos. E a nossa primeira escada, né, que é Jesus Cristo, que só Ele leva a gente a Deus. Então, muito boa noite. Sejam bem-vindos e estou aqui bem animado. E vamos para o nosso tema de hoje. É ou não é, Michael? É isso aí. Boa. Boa, vamos em frente, né? Isso mesmo. Boa noite, Aldo. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Semana corrida. Corrida. Já estamos aqui de novo. Não sei como é que foi para você, mas parece que foi ontem que a gente estava aqui. Foi ontem. Já estamos aqui de novo. A semana voou, né? Muito interessante. Toda vez que a gente começa aqui, né? Dá aquele friozinho na barriga, que é bem interessante, bem importante, né? A gente percebe que a gente está vivo, né? É normal. Isso é normal. Aí, faz parte, né? Faz parte do nosso dia a dia. Muito bom. Muito bom e quero passar toda essa energia, todo esse bem-estar, essa harmonia aí que a gente tem passado durante esses dias e os desafios, né? Então vamos para esse próximo aí. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas importantes. É o terceiro episódio, né? Os outros a gente comentou alguns casos e eu trouxe aí hoje um pouquinho da história, né? Do significado das escadas, né? E queria colocar à tona aí para a gente começar esse desenvolvimento, né? Mostrar o processo de onde saiu, como que começou na história, algumas coisas assim, né? Porque a gente fala você fala para o cliente ou fala para as pessoas que estão envolvidas no processo, né? O que é uma escada? De onde veio a escada? Você sabe de onde veio? Então, falar um pouco dos princípios, né? Dos princípios, de como surgiu. As coisas, é interessante. Porque a partir, né, como que surgiu os maiores inventos aí do mundo, né? Surgiram a partir de uma necessidade, né? Então, naquele momento, havia necessidade e o homem ele foi feito para andar, né? Para correr. E aí, nos primeiros passos que ele deu, ele tinha que se defender, né? E para essa defesa, ele se escondia nas cavernas, né? Dos predadores dele. E assim foi, né? E para ele se esconder nas cavernas, que geralmente era no alto dos morros, né? Então, o primeiro plano, a escada é um plano inclinado, né? E aí, uma das primeiras escadas que surgiram, né, na decorrência do homem, foi que ele teve que subir as montanhas lá para se esconder dos predadores deles dentro das cavernas. E aí a caverna, né, a casa nossa de hoje em dia, né, é onde ele se defendia dos intempéries do tempo, né, igual hoje, né, chove, da chuva, do frio, essas coisas vento, não mudaram, né, continuam da mesma forma. Da mesma forma, né. Então, vamos passar, voltando naquele outro, a primeira figura, né, então a gente vê ali, ó, de onde surgiu, né, a escada. A escada ela é uma das máquinas simples, né? Quando a gente fala das máquinas simples, são as primeiras invenções que surgiram, né, no decorrer do tempo aí. Então, a roda acho que veio depois até, né? O plano inclinado, a roda e a alavanca, né? A roda veio depois ainda? Acredito que veio depois, bem depois, né? Bem depois. Porque primeiro ele subia, né? Ele tinha que vencer as alturas, né? Subindo os morros, as montanhas e tudo. Então, ele era pré-histórico, né? Então, ele só corria, né? No início dos tempos, né?
E ele tinha que vencer aquelas alturas, então ele subia já as escadas, né? A única diferença do morro... eu tô lembrando aqui dos Flintstones, cara. Então, você vê. Porque eles tinham naquela da roda quadrada, que depois foi ficando... Você tá falando isso, tá me vendo isso na mente. Quando girou, né? Naquele início, eu lembro. Tô legal lembrando. Esses desenhos, ó. A gente não tinha nem falado disso e agora veio na mente aqui. Ele vinha eu lembro que era no inicial, né? Na abertura do desenho, né? Que a roda era quadrada e ele foi girando e ela desgastou e ficou redonda. Eles iam com os pés assim. Isso. Mas não deixa de ser uma bela de uma ilustração. Então, você vendo como grava na mente, né, quando a gente faz esse tipo de comparação, né? Pois é. Então, aí o assunto vai longe, né? Mas assim, voltando a essa questão, né? Queria falar aí do aspecto Vamos falar primeiro no caso lá acho que da alavanca, né? Eu não lembro ali a ordem do slide. A sequência. Né? A sequência. A segunda foto, né, do slide. Na segunda foto do slide ali. Então, vamos... da roda. A roda, né? Vamos lá, a roda, olha lá. Ó. Aí a gente tem lá um martelo, né? Uma talhadeira lá, né? Para alguns casos é um malho e cinzel. Né? Aí ele fez um furo na roda da carroça lá tal, e aí formou, né? Formou a roda. Né? E aí ali tá vamos dizer assim, a linha do tempo da roda, né? Na utilização dela, da aplicação. Né? E olha lá, a roda da carroça, que é de madeira, né? Aquela carroça bem antigona, depois é uma mais elaborada, depois parece que é um pneu talvez de uma moto, de uma motoca, né? Uma motocicleta e depois do carro, né? E a partir daí vão várias outras aplicações, né? Surgindo, né? Que a gente nem... Se a gente for ver... em todos os lugares que a gente menos espera, assim, a gente está sendo utilizado. A roda, a alavanca e o plano inclinado, né? Por incrível que pareça. Né? Aqui, ó, por exemplo, nesse mecanismo aqui, ó, por exemplo, você vê, ó, o que tem aqui, ó, de roda, de furo, de parafuso, de coisas que giram, né? De alavanca. Tem mesmo, tem tudo. Entendeu? Né? Você vê, em muitas aplicações. Muito interessante. Agora vamos para o próximo. Próximo aí, próximo slide. Olha lá, a alavanca. Olha só, ali naquela figura, mostra, né? Olha quantas aplicações, né? Então, no decorrer das descobertas, ali, ó, tesoura, né? Tesoura, né? Que usa o ponto de apoio, a tesoura tem um particular aí, ó. Ela usa o plano inclinado, que é a lâmina, né? Para poder cortar, ela é um plano inclinado, né? E no meio da tesoura usa uma alavanca. Tem um pino lá, então quando faz a alavanca, aquele movimento que você põe a força, ela transmite a força de um lado para o outro e corta o material. Alavanca, né? Olha lá, o martelo, aplicação simples, ó. Tá lá, usando a alavanca. Muito simples. Dá pra ver, muito simples. E coisas do dia a dia. Então, né? Olha lá, uma carriolinha, ó, a aplicação tem uma alavanca, porque o ponto de apoio é na frente, né? Você acaba usando muito menos força e carregando um peso considerável, né? E uma série, para quebrar castanha, quebrador de castanha, olha que interessante. Né? Alavanca. E até nós mesmos ali, se a gente for ver também, né? Exatamente. Olha lá. Os ossos ali, como os é que faz ossos do pé. Esse efeito de alavanca. Exatamente. Engraçado, é interessante isso. A coisa simples que a gente não imagina que houve aquele princípio ali. Isso que eu acho que é o mais legal, né? Da onde veio esse tipo de coisa. Pois é. Então, aquela primeira imagem lá do homem pré-histórico movimentando a pedra, né? Me vem várias ideias ali, né? Eu lembro, não sei se foi o Einstein que falou alguma coisa assim, não lembro quem foi, né? Mas eu sei que teve um físico aí, um estudioso aí que pegou e falou assim, né? Me dê um ponto de apoio que eu movimento a Terra, né? Realmente, ele usou essa frase? Literalmente isso, né? Eu não lembro exatamente quem foi, mas ele disse, dê-me um ponto de apoio que eu movimento a Terra. Fala. E muito interessante. Hoje é importante, né, essa tecnologia aí que a gente consegue... Não achei, não. Dê um ponto de apoio que eu movimento a Terra. Arquimedes. Ó.
Aula aqui. Interessante, muito legal. Né? Mas assim, é só para a gente dar uma ilustrada, né? Para a gente começar e quebrar o gelo. Né? Essa coisa que a gente colocou. Sim. Aí a gente falou então da roda, né? Que está aí muito vigente, tem o plano inclinado, a alavanca e a escada. Né? E a escada, o que é uma escada? Né? A escada, na verdade, ela é uma das máquinas simples que é o plano inclinado, que é o terceiro caso aí que a gente trouxe aí naquela imagem. Né? Vamos pegar ela aí. Olha lá, o plano inclinado. Né? Então, como a gente falou, né? Através de uma necessidade que o Homem das Cavernas tinha, né? A primeira escada que existiu, foi essa, que ele subia a montanha para se esconder, né? Que geralmente era numa caverna, né? E a gente tem essa metáfora aí que ele subia a montanha para se esconder, né? Que geralmente onde tinha uma cavidade, que é a caverna, dentro da montanha, era sempre numa parte mais alta, né? E é legal. E ali você tem ali uma família, né, que estava lá dentro, que tinha aquela necessidade de subir e se esconder das intempéries, do tempo, de tudo que a gente falou. Né? E na outra ali tem um homem caminhando na subida, né, no crescimento. Né? Aí a gente entra naquela questão assim mais simbólica da coisa, filosófica, né, que ele vai subindo, ele vai evoluindo, né, que a escada tem o símbolo da evolução, do progresso, da ascensão, do crescimento, né? Tem os ditados populares, né? Por exemplo, eu vou subir na vida degrau por degrau, né? Com segurança. Né? Não sobe muito rápido não, que você pode escorregar. É verdade. Né? Isso é uma coisa meio que universal, né? Universal, exatamente. Todo mundo entende esse tipo de ditado. Pois é um ditado popular, né? Então, a escada em si, ela tem uma simbologia muito forte. Né? Muito forte. São todos esses adjetivos, né? Essas palavras, né? Da transformação, do crescimento, da evolução. Né? Isso é muito interessante. Muito interessante para nós. E a gente utiliza isso no nosso dia a dia, por incrível que pareça, isso faz com que a gente sempre procure ser um pouco melhor, né? E isso aí faz parte do tempero das escadas especiais, por exemplo. Né? A gente trabalha o quê? A gente trabalha a arte, o design, a engenharia, né? E o tempero especial nosso lá é querer fazer sempre um pouco melhor. Né? O caso anterior a gente fez, mas assim, a gente utiliza tudo que... toda aquela experiência, a gente procura utilizar toda a experiência anterior, naquele caso do momento, né, para fazer sempre melhor um pouco. Melhorar na próxima sempre melhorar, né? Ou seja, o processo de melhoria contínua. Esse é o objetivo mesmo, né? É o que a gente procura adotar nas escadas especiais, sim, né? Sim. E enfim, aí a gente adota isso nos processos de trabalho, na hora de estar desenvolvendo novos projetos, né? Em cada projeto que a gente, em cada cliente, a gente procura contar uma história, né? E essa história vai em crescimento, né? Porque, por exemplo, a gente pega lá uma ideia, chega lá, como é que o senhor gostaria, entendeu, de ter uma escada? Você já tem uma referência? Você já estudou o seu espaço? Né? E aí a gente já faz começa a fazer algumas reflexões, né, das experiências anteriores, e parece que é uma coisa interessante, assim, todo trabalho, todo cliente vem com uma história, cada história é diferente da outra, né? Entendeu? Sem dúvida. E às vezes ele tem lá um espaço onde a gente consegue contar algumas histórias e através até daquela questão, puxa, eu tenho um espaço, começa a coisa assim, né? Eu tenho um espaço, eu queria colocar uma escada, né? Tá, legal, mas qual que é o objetivo da escada? Aí fala, como assim, objetivo? A escada tem objetivo? Tem, entendeu? Claro que tem, né? Você vai colocar quando você vai comprar um sapato, por exemplo, você tem um objetivo? Tem. Você vai comprar carne? Tem. Tudo tem objetivo. Tudo tem. Tudo envolve. Vou comprar um sapato, mas qual a ocasião? Qual o objetivo aí? Né? Ou eu vou comprar um sapato para fazer a minha formatura, né? Ou vou comprar um sapato para meu filho lá que vai se tornar médico agora. Ou eu vou, né? Aí o que tem a ver, né? Essa ligação, né?
Entendeu? O cliente, quando ele quer, ele sonha. Ele tem um sonho por trás, né, desse aspecto da escada. Né? Tem um sonho, ele quer realizar alguma coisa. Né? Por trás de tudo isso lá, ele tem um anseio. Ele quer, por exemplo, dar o melhor presente do mundo para a esposa dele. Né? Que geralmente o contexto que a gente coloca aí é esse, né? Geralmente é a mulher que escolhe, né, a escada, né, e o marido é que paga. Foi no episódio passado que nós falamos aqueles casos, né? Uhum. Os cases de sucesso lá. Eu acho que ficou bem marcante a questão daquela de São Caetano, aquela escada toda em aço, que ela tem tudo a ver com isso que você falou mesmo, né? Exatamente. A mulher, ela queria... A mulher não. A cliente, a cliente, ela queria justamente isso, né? Exatamente. Esse presente, mostrar ali aquela escada bonita para as pessoas e teve o resultado positivo que você esperava, né? Pois é, então, exatamente. Foi bem legal. Então, isso marcou. Aquela história ficou muito marcada, né, pra gente, né? E aí, assim, qual que é uma outra questão, né? A gente desmembra essa história, a gente divide ela, né? Ou seja, pega aquele contexto do cliente, procura estudar, né? Porque tudo é através de pesquisa. A gente tem um banco de dados hoje, né? Que a gente... É uma pesquisa constante. A gente pega modelos, tipos, cases do mundo inteiro, praticamente, né? Por exemplo, eu tenho a coleção de livros lá que falam sobre escadas, né? Dos mais variados pontos de vista, né? Entendeu? Escadas, curvas, retas. Né? Porque com o passar do tempo, os modelos, tudo isso foi mudando muito. E você precisa ter isso em mente para poder oferecer a melhor solução hoje, né? Pois é. E assim, a gente entra nesse aspecto, né? Por exemplo, como é que a gente começou essa questão por escada? Como que nós começamos a fazer esse estudo? Foi feito nessa caminhada toda, né? Que eu acho que eu contei um pouquinho, que a gente desenvolvia trabalhos o desafio grande foi esse, né? Exatamente qual foi o degrau que a gente subiu ali. Puxa, a gente estava lá querendo, no dia a dia a gente sonhava, né, em ter um produto assim que colocasse à frente. Então a gente fazia de tudo. Só que quando você acaba fazendo de tudo dentro do segmento, por exemplo, que na verdade era uma serralheria, se tornou uma serralheria, né? E aí você faz tudo. Quando você faz tudo, né, de tudo dentro de um determinado segmento, aí você não é especialista em nada. Acaba não ficando bom, né? Acaba não ficando bom, muitas vezes. E nem porque você não tem capacidade técnica, nem porque você não sabe, não é isso. É porque você acaba entrando numa dinâmica de mercado, que o mercado quer te exigir preço. Né? O mercado quer te exigir preço, né, colocar preço no seu trabalho. Entende? Não, porque eu tenho esse orçamento. Não, você tem esse orçamento, mas eu não vou fazer por esse valor. Não, é verdade. E quando a gente começa, né, a gente entra nessa vibe aí e acaba tendo até prejuízo. Você me fez lembrar de uma coisa. Nessa questão de você querer fazer tudo dentro de um nicho, né? Teve uma época da minha vida que eu fui confeiteiro. E é um universo, assim, absurdo de coisas que você pode fazer dentro da confeitaria. É um estilo de bolo assim, é um estilo de bolo assado. Você pode confeitar de um jeito, confeitar de outro. Uma cobertura assim, outra cobertura assim. Tem gente que faz bolo pintado à mão, sabe? Tem gente que coloca lá pasta americana e tal. Fora outros adereços que dá pra colocar. E eu já vi muita gente que queria abraçar todos esses tipos de coisa. Teve uma época que eu até errei um pouco nisso. Que a pessoa pedia uma coisa e eu, não, dá pra fazer. Aí ia correr atrás, tal, dava o melhor. Nem sempre saía daquele jeito. Né? Aí, com o passar do tempo, eu fui tentando, dentro daquele nicho, escolher um caminho só. Aí foi aprimorando isso. Então. Foi ficando uma coisa mais alinhada, né? Acho que isso que é bacana. Então, e qual foi o nosso pulo do gato? Naquele momento, né, a gente tinha uma serralheria, a gente atendia prédios, né? Prédios de 20 andares e tal, e a gente fazia praticamente todos os itens de esquadrias de ferro para os edifícios.
né? Então o cara chegava lá, dava aquela planilha, né? Que não tinha desenho, não tinha nada nessa época, né? O que envolve assim todos os itens? Dá exemplos. Vamos dar uma esclarecida. Por exemplo, a gente tem lá em cima do prédio, tem lá escada marinheiro para acesso à caixa d'água, né? Lá já tem uma escada lá, né? É uma escadinha marinheiro, né? Aquela que você sobe assim, andando, sabe? É uma escada reta, no prumo, né? Sim, a 90 graus. Você sobe lá com aqueles degrauzinhos lá e tal, e lá em cima tem um corrimão, né? Que te permite entrar naquele andar de forma mais segura, tá? Lá tem a escada já. Então, do topo do prédio é aquilo lá. Tem escada, aí você tem corrimãos na escada de emergência, por exemplo. A gente tem alçapões de diversos modelos e tipos, né? Que é até acesso à casa de máquinas do elevador, acesso à caixa d'água, acesso à sala de máquinas da piscina, por exemplo. Tudo isso possui um equipamento de aço e ferro, né, que a gente fala. Na época fazia todos os tipos de objetos. Todos, eram 160 itens aproximadamente, entendeu? Então é muita coisa, né? Muita coisa. Então, aí a gente começou a ver que chegava no final da entrega do edifício. Pra ficar doido, né? Aí a gente fazia e falou, caramba, né? Puxa vida, será que a gente não vai conseguir ter um lucro melhor aqui e tal, né? Que a gente busca isso, né? Claro. Esse avanço aí e tal. E chegava lá no contexto até que dava um retorno assim bom, né? Mas, cara, e mão de obra para fazer tudo isso, né? Porque tudo tem que ter um padrão hoje. O mercado não aceita mais amador. Tudo você tem que ser profissional, né? E é humanamente impossível você ser bom em todos esses itens, entendeu? Porque cada um hoje tem uma especialidade. Cada item desse atende normas, atende padrões técnicos, né? Que você tem que estabelecer. Por exemplo, até grelha, cara. Grelha de águas pluviais, tampas de caixa d'água, né? Tampas de esgoto, tudo de ferro. É normalizado que fala a palavra, tudo normalizado. Né? Tudo tem regra, tem norma, tem dimensões, tem uns que tem cálculo estrutural que você tem que fazer, tem que ter aquela resistência. Por exemplo, um guarda-corpo de escada, né? Ele tem uma norma que você tem que atender. Por exemplo, ele tem que suportar um impacto lá de 150 newtons, né? Que é uma força assim. Você imagina que é uma pessoa vindo correndo, tal, lá, esbarrar no corrimão, ele não pode cair. Né? Uma pessoa mais ou menos de 120 quilos correndo, entendeu? Ele dá um impacto lá, então o guarda-corpo tem que suportar, senão o cara cai lá embaixo. Né? E aí tem o guarda-corpo, tem aquela grade de proteção, assim, quando acaba a escada, geralmente em volta daquele vão, tem um vão aberto, né? Então tem que ser fechado e tal. Então, uma série de coisas. Mas, enfim, qual foi o pulo do gato nesse momento aí e tal? Que moveu a gente a chegar nas escadas, né? Que é isso que eu queria falar, assim, ser bem claro. Foi uma pergunta, né? Porque uma pergunta que moveu, que transformou a gente, tá? Que nós subimos, acho que uns 3 degraus nessa época. Então a gente estava discutindo realmente em função dessa questão do desafio, né? Do empreendedor de verdade, que todo momento ele é um sofredor, né? Entendeu? Porque ele corre riscos calculados. O empreendedor que trabalha, você pensa que ele está tranquilão. Não, porque eu tenho aqui e tal, mas ele não dorme. Não dorme à noite pensando no dia de amanhã, nos boletos que vão chegar, que muitas vezes... É um dia por cada vez, né? Quantas famílias ele sustenta. Sim. Né? Então, são desafios e são responsabilidades. Né? Pouca gente entende isso, né? Pouca gente entende. Verdade. Então, ou pelo menos assim, entende, mas não compreende, não se coloca no lugar. Por isso tem que ser valorizado, né? Esse por tipo isso de que tem que ser profissional. valorizado. E aqui no Brasil, meu amigo, né, que esse recado chegue no alto escalão. Né? Coitado do empreendedor brasileiro. E a quantidade de empreendedores que existe, né? Mas você estava falando da pergunta. Né? Então, a pergunta que nos moveu. Pra saber. Qual foi a pergunta? Que nos moveu, né? Falou, caramba, né? O Eureka, né? Que é o Arquimedes? Eureka! Não foi ele que saiu correndo lá, pelado, que descobriu a lei do empuxo? Eureka, né? Foi a pergunta que moveu. Né? Então, essa pergunta foi assim, o que nós podemos fazer hoje
com os mesmos recursos que nós temos, trabalhando a mesma quantidade de horas, né? Só que com pouco, ganhando um pouco mais por isso. Foi essa a pergunta que nos moveu. Que fez virar a chave, é isso? Que fez virar a chave. Tá? Que a gente subiu o degrau. Cara, foi uma mágica que aconteceu. Né? Isso foi uma pergunta... A gente fala mágica, né? Mas é assim, ó. Foi algo que aconteceu nesse momento, que nós fizemos uma pesquisa, vimos lá, ó, esse item aqui ó, não dá para trabalhar, esse não dá para trabalhar, isso aqui esquece, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais aquilo. Aí nós chegamos em um item, escada. Foi assim que nós chegamos na escada. Entendeu? Por quê? A gente focou, tiramos aquele cenário gigantesco. De muitas coisas, muitas né? coisas, Junto. muitos produtos aí que você acabava se perdendo em tudo. Sim, Às vezes entendi. fazia coisa mal feita, não porque queria, mas assim, por conta de ter que cumprir além de tudo o prazo. Né? Muitas vezes você não achava mão de obra, tinha que treinar o cara, era na hora mesmo. Entendeu? E colocar, ó, faz um gabarito, né? Ou seja, o que é um gabarito? Uma forma, né? Ó, vai fazendo isso aqui, ó, corta o material, põe aqui e tal, que o soldador vai dar uns pontinhos lá, vai fazer isso aqui no outro e tal. E assim ia formando as peças, né? Então era um absurdo. Aí nós conseguimos chegar nesse contexto, eliminamos um monte de problemas que nós tínhamos, né? E aí fui até fazer um curso lá de decoração. Na época, lá, a idade, né? A idade denuncia aí, mas né, naquela época não existia o designer de interiores, né? Era decorador. Uhum. Que já envolvia tudo. Já envolvia tudo. Era o arquiteto, o engenheiro e o decorador, né, dos ambientes. Né? Mas no mesmo não entendi. Era, porque assim, a gente tinha sempre teve, né? O arquiteto é uma coisa, o decorador é outra. Sim. O designer de interiores é outra, sim, né? Sim. E o engenheiro é outra, não tem nada a ver. Né? Uma coisa complementa a outra. Andam juntas só. E aí, e aí tinha o decorador da casa. Né? Aí foi fazer um curso de decoração. Por quê? Né? Falou, cara, você é louco? Não, o cara tá viajando, vai fazer curso de decoração? Pra quê mesmo isso daí? Calma, fica tranquilo. Aí fui lá e tal, comecei a me inscrever no curso de decoração. Bingo! Né? Comportamento. Como é que o decorador que ele precisa de uma escada? Que conhecimento que ele tem? Né? Para que serve? Então ele tinha que ir lá. Eu ouvi o primeiro contexto assim. Tem que fazer conexões entre dois ambientes. Né? Os ambientes têm que combinar, né? As coisas têm que combinar. Né? Do ambiente superior ao ambiente inferior. Né? Então você imagina o desafio que é isso. Né? O cara tem que ser especializado, tem que ter experiência nisso daí. Né? Só esse fato aí, vou fazer a conexão entre dois ambientes, né? Um inferior e superior, legal. Ouvi isso, até comecei a ver o espaço no que tange, né? A escada, aí envolvia lá espaço de circulação, né? Em volta da escada, né? Que geralmente tinha escada, e se escondiam na época lá, escondiam, né? As escadas, porque colocava uma parede do lado e colocava uma escada para subir. É verdade, né? E agora não, agora a escada aparece. Hoje ela faz parte ela mesmo. Ela faz ali parte da decoração, do designer, do interior da casa. Entendeu? Porque agora a gente tem como fazer, tem uns modelos muito interessantes, muito bonitos. Né? E que faz uma composição com o todo. Né? E aí o arquiteto, né, que é o grande criador do empreendimento, né, da casa, do imóvel, né, seja ele comercial, residencial e tal. Aí o engenheiro vai lá e executa, e o decorador vai lá e deixa tudo bonito também. Eu trabalho bem em conjunto. E aí eu fui fazer o curso de decoração e tal, e aí comecei, né? Puxa, o que é um estilo? Né? Imagina o engenheiro, cara, chegar lá e falar estilo de decoração. Entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, mas depois tem. Esses pontos, né? Depois tem. Aí a gente começou a entender, né? O estilo, o design, né? Começou a falar, móveis, né? O estilo dos móveis lá, moderno, clássico, né? Fomos dar uma olhadinha nisso daí. Né? E aí, através desse curso que a gente fomos ver lá, tal, pintou lá uma decoradora, que era decoradora na época, né? Me foge agora o nome da moça. Mas ela falou assim, olha, estou com um problema, vou resolver um problema de uma escada. Né? E será que se daria para ir lá, né? Para a gente
para ver se tem alguma outra solução. Eu falei, não, mas qual que é o problema? Conta para mim. Ela pegou e falou assim, não, é que eu tenho um espaço, né? Tenho uma casa, tenho um terreno, né? Que é um terreno de, acho que eram uns 14 metros de frente, né? E 50 de fundo. Só que esse terreno em aclive, né? Subindo assim, né? Do portão para o fundo. E aí o cliente, né? Que era um senhor lá que tinha 2 filhos. Um filho era médico e tinha uma outra filha que trabalhava no outro segmento que eu não me lembro agora. Né? E a gente dividiu esse terreno, então ficou um terreno de 7 metros para lá e para cá, né? E tal. Aí você imagina, um terreno de 7 metros de largura, né? E aí você tira um corredor de 1 metro, né? Que tem que ter um corredor. E dentro desse espaço, né? Então 7 tira 1,20 m mais ou menos, tal. Enfim, ficou quase 5 metros, 4 metros de largura. E dentro desse espaço, como era um terreno em aclive, tinha 2, 3 escadas ali no espaço. Né? E aí, para ter o acesso da sala até os outros ambientes, precisou fazer uma escadinha ali. E a única solução que estavam apresentando para ela era a escada caracol, mas a cliente não queria a escada caracol. Né? Eu falei, legal, então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa e tal, né? E aí a gente já estava naquela expectativa e tudo mais. Você não tinha feito nenhuma ainda, né? Escada já tinha feito, mas assim, não nesse contexto. Né? Sim, a gente já fazia de tudo, uma necessidade, né? Como uma necessidade. Que a pessoa chegou e procurou e falou que ela... De caso pensado, precisava. Aquele negócio, né? E tal, né? E assim, utilizando esse contexto de projeto, né? Porque assim, a gente fazia, pegava o projetinho lá e executava. O que tinha que ser feito lá e tudo bem. Né? Que era o que as empresas, né, do nosso segmento faz. Entendeu? Ela só faz isso. Pega lá, quer executar isso daqui, e tal, não sei o que, me dá o desenho aí. Aí ele vai lá e executa aquilo que está no desenho. E é simples, ele é um executante. No nosso caso, não. Começou aí, ó. Né? Então você consegue desenvolver um desenho, um projeto. Naquela época eu já desenhava um AutoCAD, né? Aí cheguei, não, tudo bem e tal, mas foi bem interessante porque eu cheguei no espaço, né? Olhei, bati o olho lá e tal, deixa eu ver aqui. Peguei, estiquei a trena assim no chão, né? Coloquei a trena no chão assim, aí tinha um tijolo lá na obra lá e tal, passei que até então era uma obra, né? Não era a casa da pessoa ainda. Aí desenhei assim no chão, fiz um círculo lá, tava falando, nossa, cara, o cara desenhou até um círculo aí. Peguei uma trena assim, risquei como se fosse um compasso, né? Certo. Simples. Aí coloquei assim e falei, então, essa escada dá para fazer assim e tal, você vai fazer 3 degraus, mais ou menos, 3 ou 4 degraus em forma de caracol, infelizmente vai ter isso aí, mas depois ela pode ir reta. Não é possível. Não é possível que dá certo isso aí. Falei, dá certo sim. Já calculei aqui, já vi. Mas eu vou pegar a pessoa que dá para fazer, né? Dá para fazer. Aí depois parti lá para o projeto, tudo mais, apresentei o projeto, medi, que aí no projeto a gente conseguiu medir tudo certinho, né? Olha, realmente deu certo tudo. E aí com isso, esse foi o pulo do gato, né? Conseguimos agregar valor. Por quê? Não era uma estrutura que alguém tinha pensado já e nos deu só um desenho para fazer. Não estava pronto, né? Foi personalizado total ali. Exatamente. Esse caso. E aí a gente colocou a escada, né? Falou, então, mas como é que vai ser aqui tal os degraus? Eu quero colocar um revestimento nos degraus e tal. Então a gente trabalhava mais com aço só, né? Falei, não, poderia ser de outros materiais também, né? A gente coloca aqui uma estrutura de ferro e tal, por baixo, né? Você pode colocar granito, mármore, o que você quiser. É mesmo, tal, então dá certo, aí tá bom, então vou fazer o orçamento. Fizemos o orçamento com valor agregado, que a gente desejou lá, tal, e deu tudo certo. Você lembra quanto tempo que faz que você fez esse modelo aí? Acho que uns 20 anos. Rapaz. Mais ou menos 20 anos. Mas marcou, né? Marcou, ficou marcado. O interessante foi que, né, depois que nós desenvolvemos esse negócio, nós conseguimos agregar valor porque foi interessante. Chegamos pela escada e depois todos os outros produtos, o cliente quis agregar valor. Porque ele viu ali que tinha um diferencial. Né? Ele viu que tinha um diferencial. Então foi a venda mais fácil que a gente acabou fazendo. Entendi. Agora faz sentido com tudo que a gente já falou
no primeiro e no segundo episódio, dessa questão do diferencial. Diferencial. De mostrar valor, de mostrar por que é diferente, né? Exatamente. O trabalho, o produto também. Exatamente. Então, se você for buscar nas escadas especiais, né, tanto você que é profissional, seja arquiteto, engenheiro ou designer, né, ou até decorador, não tem problema, a Escadas Especiais se posiciona como parceiro. E nós temos um sistema que nós ajudamos, não fique perdendo tempo lá contando degraus de escada, tal, deixa isso aí pra gente. A gente faz isso toda hora, todo minuto, todo segundo, né, no nosso dia a dia. Certo, isso mesmo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. A gente começou o podcast de hoje falando das 3 máquinas simples, né? Sim. Roda, alavanca e o plano inclinado. Isso. Aonde que a escada entra? Assim, a gente consegue ver esses 3 planos assim hoje numa escada, num projeto de uma escada? Consegue. Como que a gente vê isso? Olha só, eu vou falar agora, podemos pegar uma imagem, né? Se não me engano é a próxima imagem. Olha só, na escada, a gente tem lá a aplicação que é o plano inclinado, né? Isso daí, eu acho que a imagem é essa daí mesmo. Então, você vê, eu acho que tem uma antes dessa, não, né? A antes dessa tem aquela outra imagem. Não, é essa mesma aí. É isso aí. Só queria ver. É a próxima, por favor. Então, olha só. Nós estamos vendo ali, no contexto da escada, Tá. Isso. Esse contexto da escada, ela é uma... Você começa a ver ali, ó, os degraus... As 3 máquinas simples. As 3 máquinas simples. Vamos lá. O plano inclinado, né? Que, na verdade, ali a gente tem um plano inclinado. Onde está esse plano inclinado? Né? Cadê? Onde está ali? Tá, ó, é o diferencial. Tá vendo aquela curva, aquela chapa curva ali que tá dando um acabamento, ó, cobrindo os detalhes dos degraus? Sim. Nessa chapa aí, você faz dessa escada, que é uma escada caracol, se transformar numa escada helicoidal. Tá? Porque esse formato aí é um formato helicoidal, que ele é uma hélice que gira em torno de um eixo, que ele vem aí esse nome por isso. Né? É uma hélice que gira em torno de um eixo, né? Ou seja, um círculo. Então, esse é um plano inclinado em curva, ele vai subindo em curva. Por isso que ele tem esse nome, helicoidal, que é uma hélice. Né? Então tá aí, o plano inclinado. Né? Se a gente olhar ali, ó, a roda, né? Olha a outra foto. Perfeito. Perfeito, né? Se você olhando ela de cima, ela é uma roda. Realmente. É um círculo. Tá? Então, já o efeito de subir em círculo, né? Na primeira foto, a gente não vê, ele está na lateral. Mas se você olhar por cima, ela também forma um círculo, né? Visto de cima. Isso. E onde está o segredo disso aí? Para fazer uma escada dessa? Parece simples? Como assim o segredo? O segredo, assim, ó, por exemplo, fazer aquela chapinha lateral ali, ó. Você vê aí algumas coisas, né? O pessoal chora para fazer que é uma tira que você só cortou e colocou na lateral. Mas... Esse é o helicoidal, mas isso tem um cálculo para fazer. Sim. Para você ter uma ideia, Michael, é assim, ó. Vou colocar para você. Você olhando a escada de cima, vista de planta, né? Que a planta em desenho técnico, né? Você observando a escada de cima, né? Então você vê ali um círculo. Né? Você imagina que você tem um observador olhando exatamente do centro da escada. Você vai ver um círculo, né? Uma roda. Não dá para ver. Só Perfeito. Que aí, assim, ó, você imagina que o diâmetro dessa escada tem 1,20 m. Né? 1,20 m de fora, ou seja, a medida de fora do círculo, passando uma reta de fora do círculo, passando pelo centro, indo até outra face, né? De uma face a outra, passando exatamente pelo meio da escada. Essa é a medida do diâmetro. Certo. Aí a gente fala do raio da bicicleta, do raio, né? Então ela tem 1,20 m, né? O raio, lembra da bicicleta, a roda? Então, a gente não tem lá os raios da roda da bicicleta? Então, olha lá, ó, tá vendo? Aquelas... Tem a bicicleta e tem os raios ali, ó, né? Então a gente chama aquilo de raio, que é a metade do diâmetro. Né, que vai dar 60 centímetros. Né? E
Então, aí tem essa explicação da roda, do raio, do diâmetro, né? Começamos a falar de algumas coisinhas assim, né? Coisa simples e muito básica, né? Mas são coisas muito importantes. Então, a gente falou da roda, do raio, do diâmetro. Aí agora falamos do plano inclinado. Isso. E a alavanca? Eu tava procurando lá. Certo? A alavanca, Como na verdade. Faz a alavanca da escada? A alavanca da escada, na verdade, é assim, ó. Aí a gente tem que usar ao transitar pela escada, naquelas figurinhas que a gente mostrou no começo, né? Do pezinho lá e tal. O pé nosso, ele faz uma alavanca para subir a escada. Né? Quando a gente também pega no corrimão, na lateral do corrimão, a gente faz um esforço juntamente, né, com o nosso braço, tá certo? E o nosso braço ele faz uma alavancagem ali. Então, é também uma alavanca. Né? É verdade. O mecanismo de transitar pela escada, né, de circular pela escada, né? Porque a gente chama, né, que é um elemento de circulação vertical, né? Então você está circulando verticalmente. Esse nome é bonito, né? É bonito, né? Elemento de circulação vertical, né? Que aí quando você fala isso, você fala de escada, você fala de elevador também, né? Você fala de escada rolante, de rampas, sim. Né? Então são elementos de circulação vertical, né? E aí, nesse caso aí, tem as alavancas, né? Então, por quê? E qual que é a função da escada? Né? A gente falou um pouquinho lá e tal, mas assim, a função da escada é exatamente isso. Economizar energia. Mesmo quando o homem das cavernas, né, que tinha lá, puxa, porque quando ele ia subir a montanha, ele faz um esforço menor. Porque você imagina, transpor um obstáculo, olha lá, o homem lá, o plano inclinado, tá vendo? Ele tá rolando lá um barril, né? Uma roda ali também, ó. Ele tá fazendo muito menos força. Com certeza. Você imagina se ele tivesse que levantar aquele peso naquela altura se não tivesse o plano inclinado. Né? Se fosse um negócio reto assim, para reto colocar só, na vertical. Né? Você imagina assim, é só você imaginar, ó, essa escada, né? Ela tem que transpor, né, um obstáculo de 3 metros de altura. Que é mais ou menos o padrão. Um padrão de um pé direito, né? Que a gente chama, do pé esquerdo. Né? Que a gente chama do nível inferior acabado até o nível superior acabado. Né? Que você tem que transpor aquele nível lá, diferença de alturas. Né? E aí você imagina, a escada se torna, nesse caso, uma mega de uma alavanca. Né? Você vai subindo devagarzinho, degrau por degrau. Né? E são essas as 3 aplicações. É bonito de ver, né? Que uma coisa lá que foi pensada há tanto tempo atrás, são 3 coisas aparentemente simples, então, mas quando se juntam todas aí, a gente usa até hoje, né? Então. E para tantas outras coisas no nosso dia a dia, e que eu acredito que a gente nem imagine da onde surgiu tantas coisas. Então, e o mais interessante é assim ainda, né? Que a gente começou com essa filosofar em cima desse negócio das escadas, né? E a gente quis cobrir, né, todas as partes importantes desse assunto voltado para uma escada, né? E a gente partiu disso, né, dessa ideia, e nós fizemos uma pesquisa mundial, né, em relação a modelos de escadas. Então, poxa, você vai pesquisar lá na internet, né? Aí fiz algumas viagens em função disso, né? E aí você vê como... Vou falar de onde que veio essa pesquisa, né? Teve uma moça, até na época, cara, muito tempo atrás, né? Um pouquinho depois, assim, uns 15 anos atrás, mais ou menos. Aí veio uma moça e me falou de um filme. Né? Me falou de um filme. Aí falou assim, ó. Cara, você já assistiu um filme que chama Quem Somos Nós? Né? Eu falei, não, nunca ouvi falar nesse filme aí, né? Então, vou te mostrar um negócio, cara. Né? Te mostrar um negócio. Aí pegou, me deu o filme, cara. Me deu um CD na época lá e tal, né? Aí fui lá, assisti o filme lá e falou, ó, você tem que assistir várias vezes aí e tal, que você vai ver que você vai aprender algumas coisas. Eu falei, não, legal, beleza. Né? Aí ela falou assim, ó, vou te mostrar também um negócio... O nome dela é Eliana,
né? Uma amiga minha, Eliana, né, e tal. Quem sabe ela vem aqui, né? Vai vir aqui também, vou convidá-la. Legal, vou convidar. Porque ela me deu um negócio, ela me mostrou uma pesquisa, tá? Rapaz, eu assisti esse filme, você acredita? Faz uns 15, 20 dias. Então, esse filme Quem Somos Nós, você acredita? Acredito. Rapaz. Aí, esse e ela filme, te falou desse filme? É muito tempo atrás, você vê, uns 15 anos atrás, entendeu? Aí depois que veio esse do segredo e tal, entendeu? Mas enfim, isso é uma outra história. Mas aí, assim, aí o que aconteceu? Ele é mais você antigo. tá espantado porque... porque é a conexão, né? Foi incrível, eu assisti há pouco tempo, justamente esse filme. Então, eu tenho até um livro lá deles. Então, o que acontece? Essa Eliana me mostrou uma pesquisa. Do que era essa pesquisa, né? Era uma pesquisa de pregadores, cara. Pregador de roupa. Né? Então o cara foi e pegou e falou assim, né? Ele foi fazendo. Uma alavanca. É uma alavanca. Agora alavanca. Eu vou ficar assim, tudo que eu ver, eu vou olhar uma questão de alavancagem. Eu vou ver as três máquinas simples. Vou ver foi tudo. De onde tudo começou, né? Então, olha só que coisa interessante, né? Que a gente está falando. Pô, aí surgiu esse negócio e tal, ela fez uma pesquisa, cara. E a pesquisa de uns pregadores de roupa, né? E aí mostra o andamento da pesquisa, como é que começou e tal. Então o cara pegou modelos de pregadores de roupas na história. Aí tinha lá com uns bambuzinhos, com os negócios lá e tudo mais e tal. E até que o cara tinha pregadores no museu, em peças de museu, né? No mundo, fizeram essa pesquisa. Pregadores de roupa. E aí depois o que surgiu? Surgiam os pregadores aqueles de plástico, com um modelinho de bonequinho, que não sei o que, aqueles detalhezinhos todos lá e tal. Aí vai aprimorando. Tá. Entendeu? Então, aí ela falou assim, ó, o que te leva, né? E essa ideia aqui para você, o que você pensou nessa ideia? Eu falei, cara, é só acompanhar. É a mesma coisa. Vou fazer uma pesquisa mundial em relação a modelos de escadas, né? E eu, na época, eu estava nacionalizando isso. E aí fui pegando as ideias, fui estudando e tal, né, modelos de escadas de todo, e aí acabei fazendo uma coleção de livros, né, que falam de modelos de escadas, certo. De como que surgiram as escadas. Mas viu a história do filme? Ela te mostrou o filme? Então, ela me mostrou esse filme, porque naquele momento ela falou assim, ó, tá acontecendo uma transformação com você, né? Entendi. E aí eu quero que você assista esse filme e assista várias vezes. Você assiste uma vez, muita coisa você não consegue entender. Agora eu entendi a ligação do filme por conta dessa questão da mudança. Exatamente. Essa fase toda, eu assisti porque eu tô bem nessa fase mesmo. Exatamente, é da transformação, né? Exato. E ali eu subi um degrau. Eu tô citando essa passagem, porque a subida do degrau foi esse pulo do gato que ela me deu. Com isso ela falou, eu falei assim, porque assim, cara, eu tava perdido. Por onde eu começo? Eu fiquei desse jeito quando eu assisti o filme. Então, assim, ó. Eu acho que pode ser até uma dica, só te cortando um pouquinho aí. Não, sem problema. Eu acho que pode ser até uma dica, porque o objetivo nosso do podcast é justamente atrair pessoas que querem empreender, querem subir um degrau cada vez mais, né, e avançar. E esse tipo de filme, ele tá no YouTube hoje. Tá no YouTube. Só pesquisar lá, Quem Somos Nós. Tem coisas fantásticas ali. Incrível. E eu vou dizer para você, Michael, tá? E o que aconteceu? Ó, fiz a ligação desse filme, né, com a questão das escadas. Cara, aconteceu, velho. Né? Aconteceu. É, né? De arrepiar, cara. É de arrepiar. Não, cara, mas assim, são 20 anos. Tá falando, e ela me falou isso, ela me deu um presente. Foi um presente. Não é uma ideia simples? Aí você fala assim, o cara vem falar de pregador, vem falar as historinhas babaca e tal. Cara, sabe qual que é o mal das pessoas? Que ela quer fazer um projeto e fazer isso. E tá feito. E não é isso. Tá? E não é isso, né? Então, eu digo assim, uma palavra que você domina, certo? Uma palavra que você domina e que você está na internet, que você começa a ser conhecido em função dessa palavra, que você estudou, que você trabalhou, né? Quantas escadas que nós fizemos, né? Que tivemos experiências ganhas, experiências que deram certo, experiências que deram errado, né? Que eu não tenho vergonha de falar,
tá? Experiências que deram errado. Cara, e essas experiências é que faz a gente subir. Entendeu? Que faz a gente se desenvolver. Sem essas experiências você não é nada. Entendeu? Você não criou nada, você não pôs a mão em nada. Como que você pode falar que você tem algum conhecimento? Como é que você pode ter a experiência, né? Exatamente. Sem ter esses erros, sem ter tropeçado e tudo mais. Exatamente. Então, ontem a gente até brincou aqui com a moça. A moça caiu, tá? Ela falou, não importa cair, importa é levantar e continuar a vida e seguir. Eu vi seguir, em frente. Então, veja bem, por que eu citei o filme? O filme, ele serviu... Ele abriu a minha mente. Ele é sensacional. Ele abriu a mente, cara. Ele foi, realmente, ele me alavancou, aquele filme. Né? Ele é sensacional. Quem somos nós? Né? Há 15 anos atrás. Sem brincadeira, cara. Entendeu? E quem era o Aldo naquele momento? Né? Cara, o Aldo era um cara que tava sem rumo. Queria fazer de tudo e tal, aquele negócio todo lá, tal, tudo meio perdido. Conversava comigo, cara, conversa de louco. Entendeu? Queria fazer de tudo, tal, tava ali, tava aquele negócio, com aquela... Cara, calma. Né? Aí meu pai falava também, cara, você tem que fazer o seguinte, você tem que seguir uma coisa só. Ele falava isso daí. Já tava na mente dele e tal, cara, mas não... Como assim, vou seguir uma coisa só? Como? Né? Vai, por quê? Não, entendeu? Então, aí assim, a gente começou a fazer. Essa escada deu resultado. A partir dessa vieram outras. Entendeu? Cara, fizemos essa primeira escada. Depois, assim, de umas 8 mais ou menos que a gente fez, aí já veio a de vidro. Pra gente desenvolver. Né? Por isso que eu falo que é meio mágico isso daí. É meio... Cara, é coisa de Deus, é coisa divina. Né? Que ele vai colocando os desafios na sua frente, porque parece que você se conecta com esses desafios. Que, na verdade, parece que o mundo sabe que você tem a capacidade de executar aquilo e ele te traz de volta. E aí ele fica ali na sua frente, né? Fica na sua frente. Pra você se desenvolver. É verdade. Entendeu? Então, fica aí a dica nesse momento, entendeu? Olha, então, não corra. Não se desespere. Só que assim, faça as coisas de forma inteligente. Adianta ficar sentadinho lá, movimento, parado, tal, não sei o quê, fazendo sempre somente o mais do mesmo, não vai te levar a lugar nenhum. Tem que estar em movimento, tem que estar em ação. Tem que estar em ação. Não adianta. E aí eu tava lá numa busca incessante, né, de uma solução. E aí me apareceu isso, essa palavra. Então, aí você coloca escadas, né? Então eu falo, quantos assuntos voltados para isso, né? A gente tem, né? Quantos assuntos? Né? Então, tinha até um amigo lá, eu comecei a pegar umas referências, umas ideias e levar muito a sério, né? Por exemplo, aí teve um outro amigo, infelizmente ele já foi para outro plano, já faleceu, né? É o Lupércio, se não me engano é Lupércio Miranda. O que ele começou a fazer? A volta ao mundo, que ele fazia desenhos de quadros. Desenhava. Então ele pegava assim aspectos, por exemplo, desenhou a Casa Branca, desenhou a Casa Rosada, na Argentina. Mas e como é que eram os desenhos que ele fazia? Cara, quadros. Ele pintava. Ele desenhava ele era um como pintor. Se fosse uma foto, assim. Uma foto. Pintava a mão lá e tal. Falei, rapaz, mas você tem que fazer isso aqui, você tem que agregar esse valor. Não, mas eu tenho vergonha, não sei o que e tal. Não, mas tem que aparecer. Né? Tem que colocar, né, na frente e tal lá. Aí depois ele fez uma coleção aí, né? E ele trabalhava com um decorador. Entendi. Entendeu? E ele mesmo pintava os quadros lá tal e vendia esses quadros. Né? Então ele falava assim, a volta ao mundo através dos quadros, né? Entendeu? Das pinturas lá. Dava para viajar nas imagens dele. Viajar nas imagens. Então ele pegava os pontos importantes, por exemplo, Casa Branca lá nos Estados Unidos, pegar a Casa Rosada lá da Argentina, pegou outros lugares lá que eu não me recordo agora, né? Mas fazia isso. E aí qual que é a ideia que eu tive? A volta ao mundo através das escadas, que é essa pesquisa que a gente fez. Cara, e literalmente a gente se inspira em vários modelos. Por exemplo, a Apple, né? Falar de Apple, né? A Apple tem uma escada em Nova York, que é uma escada toda de vidro. Né? Caso fantástico. Eu já vi. Então, em internet. É impressionante. Impressionante. Né? E aí tem uma ligação interessante lá, porque olha para você ver a questão do livro
tá? Que é essa questão do livro, não, do filme, né? Sim. E essas questões aí, ó, de ligações que a gente acaba atraindo, né? É que eu acredito muito nisso. Aí... Mas é um negócio natural. Natural. O pessoal fala coisa... Cara, é o seguinte, é natural, é de Deus. A gente tá aqui para isso, no mundo, cara. Sim. Entendeu? O mundo é pequeno, o planeta Terra é pequeno. Você acha que só existe a gente aqui nessa... Acho que isso não é nada... coisa assim de outro mundo. Não, é natural. Você tá conectado ali com pessoas e essas pessoas vão te juntar com outras pessoas. Eu tô falando porque eu tô vivendo isso. Então. Aí te conecta com outras que vai te dar outras ideias e assim vai. Então. Você tá em movimento, é normal acontecer. Pois é. Então, essa escada da Apple, né? Da Apple, ela é de degrau, tem os degraus de vidro, né? Foi a primeira escada que, na verdade, eu vi, assim, né? E de vidro, com degrau de vidro. E aí, por exemplo, e ela toda conectada, ela não tem peças, por exemplo, metálicas assim, em todo o formato dela, ela é conectada com todas as peças de vidro. Por exemplo, os degraus, as laterais, a parece sustentação. Que ela até some. Parece que ela até some. De tão limpa que é. E aí, as conexões dos vidros aí são parafusados. Tem os parafusos, né? Tem os parafusos que são colocados dentro dos degraus de vidro, né? E fazem a conexão com a peça estrutural, a lateral. Então, a lateral curva tal que conecta nos degraus, né? Então, tem a lateral curva que conecta-se nos degraus. Então, o que acontece? Esses degraus da escada, eles são conectados, eu achei que era aço inox quando eu olhei, né? Eu achei que era aço inox. Mas, na verdade, sabe que material é aquele? Não sei. Titânio. Aí eu fui pesquisar por quê, né? Por que titânio? Por que titânio, cara? Entendeu? Por que titânio? Porque o coeficiente de dilatação do vidro ou do titânio, né, é muito semelhante ao do vidro. Entendeu? Então, eles utilizaram aquilo por uma questão estrutural, né? Porque você imagina que todos os materiais, conforme a temperatura varia, né, o material muda de tamanho, né? E aí, o que aconteceu? O coeficiente de dilatação do titânio é semelhante ao do vidro, muito mais do que o inox, do aço inoxidável, né? E por isso... né, eles adotaram o titânio. E o titânio tem outras particularidades, né, além disso, entendeu? Tanto é que ele é utilizado no corpo humano, né, e que nem não dá contaminação, né, e tal. É verdade. Né? E o aço inox já não, né, aí é diferente, entendeu? Então é isso, né? Então essas ideias, essas conexões que acontecem, né? Toda essa história dessa pesquisa que nós fizemos aí, que a gente desenvolveu das escadas, é que levou a gente a olhar, né? Olhar esse negócio. Aí você fez uma pergunta para mim, até foi acho que no primeiro episódio, né? E a gente falou assim, eu não me senti muito à vontade, mas hoje eu vou falar, que a gente é bem ousado, né? Você fez a pergunta assim, e qual que é, onde você, né, quer chegar, né, como que você vê? Cara, a gente, uma semelhança, cara, a gente quer ser a Ferrari das escadas, né? Para resumir e fazer com que entenda, né, com que a gente entende. E tem um caso semelhante a isso daí, né, que aconteceu, né? Então, mas isso aí a gente vai ficar pro próximo, né, podcast aí. Os próximos programas próximo episódio aí. Nós vamos elaborar um pouco melhor. Sim. Tá? E aí... o desenho. O desenho. Cadê o desenho? Vamos lá, vamos colocar e vamos dar uma olhada. Não, então, né, só pra gente ilustrar, né, no processo de fabricação das escadas, como que era naquele momento, né, que a gente adotou esse processo, né, que nem AutoCAD existia, cara. Por que eu trouxe isso aí, ó? Nostalgia, né? Nostalgia. Verdade. Essa calculadora aí. Rapaz, Isso aí tem história. Não, mas isso daí é usado ainda, você pensa que não? É usado demais, com certeza. Demais, mas calculadora assim, científica. Mas eu vou falar pra você da transição. Mas eu lembro disso de criança. Era um negócio assim... vou falar pra você assim da transição que aconteceu. Olha só, cara, imagina aquelas figuras ali, ó, que estão sendo traçadas, tá? A gente usava pra desenvolver, por exemplo, aquela chapa lateral da escada...
né? A gente fazia a planificação. Isso daí é um desenvolvimento chamado, um processo, né, de desenvolvimento chamado planificação. Então, você vê, tem um tubo redondo ali, ó, na segunda figura, né? Tem um redondo, e para fazer, você vê que é um tubo redondo entrando dentro do outro, assim, ó, inclinado, com uma certa inclinação. Então, a figura do lado esquerdo mostra como que é aquele furo que vai fazer no tubo. É o desenvolvimento do furo do tubo. E o desenho da direita, que está superior, aliás, é o desenho daquele tubo que entra dentro do outro, ó, a inclinação. Entendi. Olha o traçado dele. Entendi. E a gente fazia isso tudo com compasso, esquadro e riscador. Tudo na mão, né? Tudo na mão. A gente pegava ali, ó, desenvolvia aquela peça. Por exemplo, entra na historinha lá de você pegar um círculo, né? Aí entra a história do pi, por isso que eu trouxe a questão da roda. Né? Tem que gostar de exatas, fala a verdade. Mas, cara, quando você sabe, quando você começa a pegar as historinhas, cara, você vai ver, você nunca mais esquece, é muito legal, né? Mas enfim, a gente usava tudo com passo, esquadro e riscador. Essa era a nossa tecnologia no momento. E a gente tinha que traçar essas peças porque fazia peças enormes, com 4 metros de diâmetro, né? Então você imagina, a gente tinha que traçar isso no chão. Fazer aqueles traçados, jeito, né? Fazer aqueles traçados assim, dessa forma que você está vendo aí, ó. Era feito um desenho no chão ou em cima da própria chapa, aí cortava a chapa e depois passava na tal máquina calandra, né? Que dava conformação no metal, tipo arredondado, né? Maravilhoso, cara. Né? Então, mas aí a gente vai colocando aos poucos, né? Vamos deixando um gostinho aí. Né? E hoje a gente explorou bastante esse universo. Sim, é verdade. Né? Então, Marco, nós estamos chegando, né, ao final de mais um episódio do nosso podcast Escadas para o Sucesso. Né? Qual a mensagem de hoje aí? Não, o que a gente aprendeu, né? E pra gente observar mais, porque a gente viu que as coisas do dia a dia teve lá o seu princípio. E hoje eu vou falar, tudo que eu vou ver, eu vou olhar os materiais. Como é que é o nome? Materiais simples? Máquinas simples. As máquinas simples. Tudo eu vou ver isso, né? Então é interessante. E nos próximos episódios aí, a gente já tem alguns convidados, né? Olha que legal. Alguns profissionais que a gente já está conversando, fechando aí, para poder trocar mais ideias, contar as histórias deles aí, para acrescentar mais aqui pra gente. Pois é. Então, hoje nós vimos aí muitos detalhes, né? Falamos assim das 3 máquinas simples, né? Que foi assim, não falamos nada de detalhes, mas só assim, né? Pô, o que são essas máquinas simples que você fala, né? Eu trouxe aí, né? Trouxe à tona. Aí falamos aí que são a roda, o plano inclinado, que é daí que saiu a escada, e a alavanca. Né? E a gente mostrou aí no contexto, né, numa escada onde estão essas 3 máquinas simples aí. Como é que elas se juntam, né? Como é que elas se juntam, onde é que elas são usadas, né? Então, aí começa, né, nosso questionamento, né, em função das escadas, né? Então, gente, e contamos também de um case, né? É interessante, né? Que foi, na verdade, a transformação que aconteceu com a gente, né? Que nós saímos aí de uma empresa que era praticamente um faz-tudo e nos transformamos nas escadas especiais. Sim. Né? Então... só esse lembrete. Que a gente comentou do filme, que foi algo tão interessante, para quem quiser assistir, tem no YouTube. Exatamente. Vale muito a pena, vale cada minuto. O filme chama-se Quem Somos Nós? Né? Então foi o nosso tempero nessa transformação foi o quê? A pergunta, o que nós podemos fazer hoje com os mesmos recursos que nós temos, trabalhando a mesma quantidade de horas, só que ganhando um pouco mais por isso, né? Essa foi o pulo do gato. A segunda coisa, a Eliana, né, que eu não posso esquecer dela nunca nessa vida, né? Eliana Zaroni, né? Que ela trabalha numa instituição de ensino, tá? Aí eu preciso ver se eu posso citar, né? Tenho que perguntar para ela primeiro, mas assim, trabalha numa instituição de ensino bem reconhecida aí e ela é designer de produto lá, entendeu? Ela dá aula, né? Dá aulas lá, ministra aulas de design. Né? Vamos ver se consegue falar de novo com ela aí. Exatamente. E ela que trouxe pra gente essa questão da pesquisa lá dos pregadores, né? Me apresentou esse filme Quem Somos Nós, e isso causou
né, uma transformação no nas escadas especiais. Então, gente, eu quero agradecer, né, a presença de vocês, de todos. É um prazer enorme poder contar com vocês em todos esses momentos e não posso deixar de agradecer a Escadas Especiais, que é o nosso patrocinador principal, né, e os próximos que estão vindo por aí, né? Então, Escadas para o Sucesso, né? Vem aqui para a nossa transformação em conjunto. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo. Abraço. Um abraço.